Vamos orar então para que Deus fale conosco nessa tarde. Eu creio que cada um de nós veio para ouvir a voz do Senhor. Abra o teu coração que com certeza Ele falará contigo nessa tarde. Paizinho querido, aqui está o teu servo, Senhor, o irmão Gilmar Moreira. Tu conhece ele, tu conhece a sua vida, tu conhece a sua dedicação, Senhor. Com certeza ele estudou, ele orou, ele se consagrou para ser um canal usado por Ti nessa tarde. Fala conosco, Pai, através da vida do Teu Filho, Senhor. Usa ele com graça, com poder, com autoridade e unção do céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que a igreja está em pé, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Amém? Unicamente o versículo 14, que assim está escrito: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Sente, irmãos, por gentileza. Com alegria na minha alma, eu quero cumprimentar aos santos e fiéis, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Sou também agradecido a Deus por essa honra que Deus tem me dado de mais uma vez estar aqui nesta reunião que é um dos pilares da nossa igreja, círculo de oração. Obrigado, Deus, por essa honra que Ele me concede. Também quero agradecer a vida da irmã Yara, que tem sido o instrumento, já me convidando há bastante tempo, até insistindo, né, irmã Yara? A agenda estava cheia. E graças a Deus que hoje aprove estarmos aqui. Ouvi uma irmã orando com muita alegria, uma tarde linda, o sol brilhando sobre a cidade de Uruguaiana, e o povo de Deus não poderia estar diferente. Agradecido, agradecida a Deus. E nesta tarde eu tenho certeza que Deus há de mover este lugar, ou permanecer movendo este lugar. Estamos sentindo a real presença do Espírito Santo de Deus. Irmãs, um dos personagens bíblicos que muitas vezes ouvimos pregar em nossas ministrações é sobre a vida de Ana. Ana, esposa de Elcana e mãe de Samuel. Quando estudamos a vida dessa mulher, nós aprendemos inúmeras coisas com ela. E esta mulher, uma das experiências mais dramáticas que um ser humano pode passar na terra é ser humilhado, humilhada por outras. E assim se passou com essa mulher chamada Ana. Viveu momentos difíceis que os irmãos conhecem bem a sua história, devido à sua condição de ser uma mulher estéril. Mas Deus, o mesmo que está aqui esta tarde, movido de compaixão e atento à necessidade dos seus filhos, curou o ventre de Ana. E ela deu à luz a um instrumento do Senhor chamado Samuel, a quem ela dedicou a Deus e também a sua obra. E o que me chama a atenção é que no capítulo 2 de 1 Samuel, ali está o registro de algumas versões diz cântico de Ana, outros dizem oração de Ana. Mas na verdade é que Ana expressa a sua alegria, o seu contentamento a Deus. E durante o seu cântico, o verso 7 me chama muita atenção do capítulo 2, em que ela diz assim: o Senhor é quem empobrece e enriquece. Ele é o que humilha e exalta. Deixa eu repetir para você: o Senhor é quem empobrece e enriquece. Ele é que humilha e exalta. Irmãos e irmãs, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e não reverenciar as coisas sagradas, não valorizar aquilo que Deus nos dá, pode se tornar perigoso, quanto tanto ignorar a sua presença. Deixa eu repetir para os irmãos: o sucesso
da vida de um homem e de uma mulher é valorizar as coisas sagradas que estão dentro da sua casa. E enquanto eu estudava a palavra de Deus, o meu coração se voltou para isto. A recompensa ou o segredo que há na vida de um homem e de uma mulher vitoriosa em valorizar as coisas sagradas que estão dentro de sua casa. E em poucos minutos eu quero compartilhar com as irmãs, com os irmãos que estamos aqui, desse texto de 1 Crônicas 13 e 14, aonde está o resultado de um homem desprezado, ignorado, paupérrimo, numa das piores situações que uma pessoa pode estar, mas um dia entrou dentro da sua casa a arca de Deus, e esse homem soube valorizar o sagrado que estava dentro de sua casa, e Deus dos altos céus reverteu a situação dele. E é isso que eu quero compartilhar com as irmãs. As coisas sagradas que estão dentro da sua casa, quando nós valorizamos, a recompensa de Deus vem. Aqui encontramos a história de Obed-edom. Após o rei Davi ter reinado por 7 anos em Hebrom, a promessa que Deus havia feito a ele se cumpre, que ele reinaria sobre toda a nação de Israel, sobre as 12 tribos. E Davi começa o seu governo lá em Jerusalém, feliz, alegre, cheio de planos, de projetos, mas alguma coisa inquietava a vida desse homem, porque ele olhava para um lado, para o outro, do palácio e no próprio templo, e ele sentia ali a falta da arca da aliança. A arca da aliança não estava ali. A arca da aliança, também chamada de arca do testemunho, arca de Deus, arca do concerto. A arca era um objeto central do tabernáculo. Foi feito de madeira de acácia, considerada a madeira mais nobre e mais resistente. Era essa arca revestida por dentro e por fora de ouro, o metal mais valioso, mais precioso. Então aqui nesses 2 elementos, nós temos o símbolo da eternidade e da glória de Deus. Dentro da arca encontramos as tábuas da lei, que representa a palavra de Deus. Estava também ali um vaso com o maná, que representa a provisão de Deus. E dentro dessa arca também estava ali a vara florescida de Arão, que representa a autoridade de Deus. Em toda a batalha que Israel realizava contra os seus inimigos, a primeira coisa que ia na frente era a arca, que era um símbolo da presença de Deus entre eles. Então eles tinham certeza, Deus está conosco, a vitória é certa. Glória a Deus, aleluia. A arca representava a justiça e a presença de Deus. Porém no livro de 1 Samuel capítulo 4, do versículo 10 até 18, mostra que em uma batalha contra os filisteus, morreram 30.000 homens de Israel. E nesta batalha, a arca foi tomada. Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, morreram nesta batalha. E quando alguém chegou com a notícia para o sacerdote Eli que a arca de Deus havia sido tomada, a história bíblica registra que Eli caiu da cadeira que estava sentado, bateu o seu pescoço e morreu. Ali estava uma das suas noras, esposa de Finéias, já nos dias de dar à luz ao seu filho, mas aquele acontecimento precipitou este fato, e aquela mulher deu à luz ao filho e colocou o nome de Icabod ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. O mais precioso na existência de Israel, eles haviam perdido, que era a certeza da presença de Deus entre eles. E agora, o rei Davi, olhando tudo aquilo que ele já sabia dessa história, ele procura trazer de volta para o templo a arca de Deus,
a presença de Deus. Porque a própria experiência de Davi, até o lugar que ele estava como rei, fazia ele entender que para ter sucesso, a presença de Deus é indispensável. Eu deixo essa mensagem para você nesta tarde. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nada é eterno. Tudo é passageiro. Mas nesta tarde, há uma vitória para a tua vida, porque o nosso Deus está aqui conosco. E o capítulo 13 registra que Davi tomou conselho entre os cidadãos, os capitães, preparou uma comitiva e foi buscar a arca de Deus em Kiriat Jearim. Esta arca estava na casa de um homem chamado Abinadab há 20 anos. Alguns estudiosos que dizem que há mais de 20 anos estava essa arca na casa desse homem. Davi, ele anelava pela presença de Deus. Davi queria sentir a presença de Deus. Ele queria que Israel inundasse com a graça e com a presença de Deus. E lá foi o rei Davi com toda a sua comitiva. Pegaram a arca que estava na casa de Abinadab. E durante os 25 quilômetros que separavam esse local até Jerusalém, foi os 25 quilômetros de alegria, de festa, de cântico, de felicidade, porque Deus estava com ele. O sonho de Davi estava tornando-se realidade. Mas de repente, enquanto estavam naquele cântico, a Bíblia diz que a arca havia sido trazida em um carro novo puxado por 2 bois, e um dos bois tropeça, e juntamente à arca vinha um homem chamado Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab. E quando a arca balançou em cima daquele carro, diz que Uzá estendeu as mãos para segurá-lo, e na mesma hora ele foi fulminado. E o que me chama a atenção, que o povo ficou assustado. A alegria perdeu o seu lugar para a tristeza. E Davi diz no versículo 12: como eu vou trazer agora a arca de Deus até a mim? O que foi que deu errado? Por que aconteceu essa tragédia no meio da alegria? Se aparentemente estava tudo certo, tudo feliz. Mas quando eu leio o versículo 1 do capítulo 13, nós observamos que Davi, ele não consultou Deus. Ele consultou, foi os seus capitães, foram os nobres. E ele trouxe a arca de Deus em um carro puxado a bois. Quando a lei de Deus dizia, orientava, ordenava que a arca deveria ser carregada somente por sacerdotes, através de 4 argolas e 2 varas nos ombros. E isso não foi feito. Ou seja, Davi ignorou os princípios da lei de Deus. E eu quero dizer nessa tarde aqui aos irmãos, às irmãs que estamos reunidas, para que a bênção de Deus chegue até nós, para sentirmos e termos a presença de Deus em nossa casa, em nossa vida, só boa vontade não basta. Só cânticos não é o suficiente, só alegria não é tudo. O sucesso está aqui, obedecer a sua palavra. Aquilo que Ele determinou, isso que nós devemos fazer para ter uma vida de vitória. Está registrado em 1 Samuel 15, 22. E eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Foi Samuel que disse para o rei Saul. Davi esqueceu que a glória e a santidade de Deus caminhavam juntas. E agora ele faz essa pergunta: como é que eu vou fazer para trazer a arca? Aleluia. E Davi agora, diante daquela situação, tomou uma decisão: vou deixar para outra hora. Eu vou deixar a arca aqui e vou voltar para Jerusalém sem a arca. E enquanto eu estudava a palavra de Deus, me dei a liberdade de imaginar Davi diante daquela situação, porque ele estava num lugar muito ermo, difícil. E Davi olha para a direita, olha para a esquerda, certamente pensando na grandiosidade da arca.
vou colocar em algum palácio por aqui, alguma casa bonita, vou procurar alguma coisa. E ele olha, e não vê nada, e de repente os seus olhos se deparam na beira da estrada. Cuide desse detalhe, na beira da estrada, uma casa que era quase uma tapera. Quem sabe Davi não olhou mais de uma vez para aquela casa e disse: não, essa aí não. Até que ele pergunta: de quem é esta casa? Quem mora lá? E alguém disse: lá mora Obed-edom, o geteu. Obed-edom, irmãos, o seu nome significa servo ou escravo, a palavra Obed. Edom, alguns estudiosos dizem que ele descendia dos edomitas, que era um povo considerado amaldiçoado. Outros diziam que ele era de Gate, já que era geteu, era de Gate, que era a terra dos filisteus. E há outros estudiosos, e esse é o maior número de pessoas que creem assim, que Obed-edom era de Gate e Rimon, que era uma cidade levítica, que ficava nas terras de Dan. Mas não importa. Não importa se Obed-edom era um cananeu, não importa se ele era descendência de filisteu, não importa se ele era levita. O que importa é que os olhos de Deus se voltaram para esta casa, se voltaram para esta vida, e Deus disse: é lá que eu quero habitar. Eu estou diante nesta tarde de muitas e muitas irmãs aqui, e eu desconheço a situação, o momento que você está vivendo. Talvez alguém diga: você não tem aparência, você não serve para nada. Mas eu venho aqui nesta tarde para dizer: Deus botou os olhos em você. Deus olhou para a tua casa. E o inferno que está ouvindo a minha voz nesta tarde vai aceitar. Deus decidiu abençoar você. Não importa o que os olhos humanos dizem, não importa o que as pessoas comentam de você, Deus decidiu abençoar você e morar na tua casa. Aleluia, glória a Deus. E eu penso, irmãos, na alegria desse homem chamado Obed-edom, quando estava lá na sua casa, à beira da estrada. Para você gravar, quem morava à beira da estrada, não vivia na cidade, eram os desprezados pela sociedade, eram os enfermos, eram aqueles considerados os paupérrimos. Não, você aqui não, vai para lá, vai lá na beira da estrada, é lá que é o teu lugar. Aleluia. Não importa o que disseram de você, irmã. A irmã diz aqui: não importa o diagnóstico do médico, Deus decidiu abençoar, e esta é uma tarde de milagre na tua vida. E alguém disse: olha, tem uma multidão de gente aí fora, e entre eles está o rei Davi, aqui na minha casa. Sim, ele está aqui. E eu já soube que ele quer deixar aqui na tua casa a arca de Deus. Independente da nacionalidade de Obed-edom, eu creio que ele já sabia o significado da arca de Deus. Ele já sabia, porque quando Israel perdeu a guerra, a arca foi para lá, para os filisteus, e ficou lá 7 meses. E durante esse tempo que permaneceu lá, muitas tragédias aconteceram, porque a arca de Deus, símbolo da presença de Deus, poderosa aonde passava. Mas o certo é que Deus tinha um propósito para a vida de Obed-edom. E a Bíblia diz que ele recebeu a arca de Deus na sua casa. E eu li aqui com os irmãos: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. E eu comecei lendo para os irmãos 1 Samuel 2:7. O Senhor é que enriquece e empobrece, é o que humilha e exalta. Saber valorizar as coisas sagradas. Saber valorizar as coisas sagradas que entram dentro da nossa casa gera mudança na vida, gera vitória, gera transformação. E aqui diz que a arca ficou lá 3 meses.
Porém, em 1 Samuel 7, no versículo 11, 1 e 2, diz que a arca esteve na casa de Abinadab 20 anos. E nós não encontramos na Bíblia nenhum registro de algo extraordinário que tenha acontecido durante esses 20 anos na casa desse homem Abinadab. Mas o texto que eu li diz que durante 3 meses, Deus abençoou a esse homem tudo quanto tinha. Abinadab, talvez o seu nome tivesse registrado aqui com feitos maravilhosos, mas o certo é que não está. Sempre que valorizarmos as coisas sagradas, haverá recompensa e registro, ou seja, testemunho. Alguém saberá de alguma forma o que Deus está fazendo na tua casa, pela presença dEle lá e pela valorização das coisas sagradas. Hoje, quantas pessoas, irmãos, perdem as bênçãos de Deus por não valorizarem o sagrado que entra dentro da sua casa, a presença de Deus. Muitas vezes valorizamos a nossa posição, valorizamos o dinheiro, aqueles bens que hoje existem e amanhã terminam. Em muitos lares, o trono de Deus já não existe mais. Trono é simbologia de domínio. Deus já não participa de nada em muitas casas. Mas Obed-edom nos dá um ensino glorioso. Ele valorizou as coisas sagradas. Os seus olhos estavam focados em Deus, na presença de Deus dentro de sua casa. E a resposta não tardou a vir. Porque a casa de Obed-edom, como disse, a sua esposa era estéril, os animais eram estéreis, a plantação era estéril, a sua propriedade não produzia nada. Eu não quero ser forte com essa palavra, mas eu vou dizer, a vida de Obed-edom era uma vida miserável, desprezado, jogado para fora da sociedade. Mas agora as coisas mudam. Agora as coisas mudam. Porque a presença de Deus na minha vida, na vida de quem abre o seu coração, não permanece a mesma. E de repente Obed-edom estava lá, nos seus afazeres. Já havia passado 30 dias que a arca estava lá, quando ele ouve a sua esposa chamar. Não sei se ela chamava um modo carinhoso ou não, mas ela chamava: Obed, eu tenho uma notícia para tu, homem. Se ele fosse da terra da Mana, diria: vixe, mais notícia para mim? Eu tenho uma notícia para ti. O que é? Eu estou grávida. Quê? Tu está grávida? Mas tu é estéril, mulher. Isso não existe possibilidade, não pode acontecer, tu é estéril. Não, ele agora mora aqui. Ele agora está dentro da nossa casa. As coisas não serão as mesmas. Aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Aonde está Deus, há milagres. Eu parece que vejo aquele casal abraçado, chorando. E ele diz: tu percebeu que na plantação está nascendo já flores? Sim. E tu viu que os animais também estão inquietos? Vi. A mão de Deus. A mão de Deus. Aleluia, a mão de Deus. Saber valorizar as coisas sagradas geram vitória. Capítulo 15 mostra que Davi, depois de organizar as coisas em Jerusalém, ele volta agora para buscar a arca. E a Bíblia diz que ele, do modo ordenado, corretamente, diz em outras versões, ele vai em busca da arca. Ele chega lá na casa de Obed-edom, talvez até Davi tenha se perdido.
Porque ele chegou lá a primeira vez, era uma tapera, era um estado miserável, de tristeza, de tudo que é lado, e agora ele chega lá e só vê alegria, vê uma casa bonita, já vê alguma coisa diferente. Glória a Deus. E alguém disse para Obed: olha, o rei Davi está aí. E a primeira coisa que Obed-edom pensou é a arca que o rei veio levar. Eu imaginava essa cena, que talvez Obed-edom tivesse pensado assim: bom, a minha esposa que era estéril está grávida. A plantação, já estou vendo algumas flores, significa que vai produzir. Os animais já estão inquietos, eu acho que também vai produzir. A minha casa está bonita, recebi tudo isso, então agora, se Davi quiser levar a arca, ele pode levar. Se a presença de Deus quiser ir com ele, vá. Eu não me importo, aquilo que eu queria, eu já alcancei. E o que me chama a atenção aqui, que não foi isso que aconteceu. As bênçãos materiais não foram suficientes para afastar o coração de Obed-edom do Deus a quem ele conheceu ali. E ele rapidamente decidiu uma coisa: aonde a arca for, para onde a arca ir, eu e a minha família vamos atrás. Vou deixar casa, vou deixar plantação, vou deixar o gado, não sei se vendo ou dou para alguém, mas nada nesta terra vai me segurar. Eu quero seguir sentindo a presença de Deus. Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Se eu olhar apenas para o exemplo primeiro da sua esposa que era estéril, se você abrir a sua Bíblia ou só marcar, você vai ver que em 1 Crônicas capítulo 26, no verso 4 e 5, mostra que aquela mulher que era estéril, ela foi mãe de 8 filhos. 8 filhos. E o versículo 5 complementa esse 8 filhos dizendo o porquê, diz assim: porque Deus o tinha abençoado. É isso que Deus faz, é isso que Deus realiza. E lá vai a arca para Jerusalém, para o templo. Enquanto a arca ia com os cânticos, o que me chama a atenção é que lá entre eles estava Obed-edom. Não, eu não vou abandonar a presença de Deus. Se você olhar para o versículo 18 do capítulo 15, você vai ver que Davi convocou cantores, e entre eles você vai ver o nome Obed-edom, ele estava lá. Davi, que organizou todo o sistema religioso de Israel, ele disse: eu preciso de porteiros para estar diante da arca. E se você olhar o versículo 14, você vai ver o nome, lá estava Obed-edom. Capítulo 16, versículo 5, você vai ver que Davi convoca ministros para estarem diante da arca. E entre esses ministros estava quem? Obed-edom. Ele não abandonou a Deus. Ele seguiu todo o tempo servindo a Deus. A valorização do que é sagrado dentro da nossa casa muda completamente a nossa vida. E eu vou encerrar lendo para você o versículo 8 do capítulo 26 de 1 Crônicas. O que foi que aconteceu dessa decisão de Obed-edom? Diz assim: todos estes foram dos filhos de Obed-edom, ele e seus filhos e seus irmãos. Escute, foram o quê? Homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Uma mulher estéril gerou 8 filhos. Desses 8 filhos, a descendência de Obed-edom foi 62 pessoas. 62 pessoas que seguiram os seus passos, valorizaram o sagrado e serviram a Deus. E a Bíblia diz que foram homens valentes de força para o ministério. Então eu digo para você aqui nessa tarde: valorizar o que é sagrado
dentro da nossa casa, muda o comportamento dos nossos filhos, muda o comportamento das pessoas. Eu sei que nesta tarde, a presença de Deus é viva e é real. É essa presença que está em nosso coração. E eu preciso, irmã e irmã, que você entenda: Deus ama a tua vida, e Ele quer fazer parte da tua vida. Quem sabe até hoje, como tem sido você, como tem sido a tua existência, da tua família. Parece que nada dá certo, você não consegue prosperar em nada, parece que está andando de costas. Você tenta iniciar alguma coisa, algum comércio e não dá certo, está tudo errado. Mas nesta tarde eu venho aqui para te dizer, em nome de Jesus: valorize o que tem de sagrado dentro da tua casa. Experimente ter consigo a convicção de que lá Deus habita dentro da tua casa, e a vitória virá da parte de Deus. Você vai começar a viver, a partir dessa decisão, os melhores momentos da tua existência. Siga este exemplo. Coisas materiais não tiram crentes da igreja. Riqueza material não me afasta de cantar no grupo, de cantar no coral. Não, agora não tenho tempo, eu sou uma outra criatura. Valorize as coisas sagradas que Deus te deu. É para o bem da tua família, é para o bem do teu ministério, é para o bem da igreja, e principalmente para a glória do Senhor nosso Deus. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus. Amém.